Olá, sejam bem-vindos. Estamos aqui em mais um podcast, mais um episódio com muito carinho e muito cuidado, né, para trazer informações, conhecimento, inspiração, porque o tema de hoje é inspirador para aquelas pessoas que querem fazer uma renda extra ou deixar de lado carteira de trabalho, horário, bater cartão. Ser o seu Ainda se próprio bate patrão, cartão, né? Sim, Sim, sim. Ser seu próprio patrão, Seu né? próprio patrão. É. Empreendedorismo é sempre um tema muito legal e as pessoas visualizam muito porque todo mundo quer uma inspiração, às vezes, para ter uma ideia. Às vezes você quer fazer algo e não tem muita noção de como começar. Então, hoje a nossa convidada vai trazer essas informações. Ela é uma modelo assim inspirador para a gente, porque é uma pessoa Sim, que com certeza. eu já soube que ela assim vende muito, E gente. vende de E tudo. vende em casa. Isso. Olha que privilégio você estar em casa só, o Pix entrando. Maravilha! Isso é que eu quero. É bom demais. Inclusive, a nossa mesa hoje, como está bonita, ó, cheia de produtos aí, de várias marcas, opções de presentes. Que bom que a gente vai poder inspirar outras pessoas. E olha, as mulheres empreendedoras estão com tudo. É um mercado aí cada vez crescente, Muito. né? Empreendedorismo. E a gente quer saber mais da vida da nossa convidada já já. Mas antes eu quero cumprimentar minhas queridas Jardilene Martins e Deise Mary Costa. Meninas, tudo bem? Olá, tudo bem? Saudade, saudade, saudade. Mas antes, né, de qualquer outro assunto, poxa, deixa seu like, se inscreva no canal. E não se esquece de compartilhar com as amigas. E Isso. Ativa o sininho. isso! É isso, gente, porque você vai estar colaborando também para levar informações para outras pessoas, não é isso? Porque às vezes não pode ficar só com a gente aquela informação boa. Inclusive, esse tema a gente traz porque a gente vê a dificuldade muitas vezes de emprego, mulheres que às vezes têm filhos e não conseguem mais dar conta do trabalho fora de casa. Verdade. E a nossa convidada, ela não sei, eu quero saber a história dela antes, né? Eu estou me antecipando aqui, mas a Massimone Guedes, que é empreendedora, ela mudou a rota dela através do empreendedorismo e vai contar para a gente já já sobre isso. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada. Seja bem-vinda, Lidona. Bem-vinda. Eu quero agradecer demais, gente, pelo convite lindo, né, que vocês me fizeram. Estou muito honrada e feliz de estar aqui com pessoas tão incríveis, tão sábias, né? Estou muito feliz. Eu quero saber um segredo. A Deise é sua cliente? Olha, Minha cliente. compra muito ou compra pouco? Compra muito. A Lidiane também. De vez em quando eu vejo entrando as sacolinhas. É porque eu vou dizer, às vezes a gente está nessas correrias, a gente tem um aniversário para ir e acaba esquecendo de ir para shopping, não tem tempo. Aí você, Verdade. de repente, já tem aquela pessoa que é uma referência, que Já pode comprar, lembra por exemplo, dela. um kit, né? De presente, aquele perfume gostoso, alguma coisa assim que você sabe que vai agradar a pessoa e tem ela, então, para. Facilita muito. É isso? Eu facilito muito a vida de muita gente. Quero saber como é que funciona isso, né? Quem sabe eu Certo. também. Eu já tentei, na verdade, eu não sou tão boa, não. Vai dar Já certo. tentei. Mas pode ser, de repente, que eu me inspire mais através das informações dela, né? Exatamente. Ela vai dizer, né, como é que as pessoas podem fazer para ser a dona do seu próprio salário. É, né? é. E dizer quanto é que você vai ganhar. Se é em relação ao produto, quais são, né, as dicas boas. Então, antes de conversar com a Massimone, eu vou pedir para Jardilene fazer uma oração para a gente, tá? Vamos agradecer a Deus por mais um programa. Obrigada, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui, porque para nós é motivo de gratidão, Pai, de louvor, de adoração ao Teu nome, porque sabemos que tudo vem de Ti. Então, nós queremos te agradecer, mas queremos também te pedir que tudo que seja dito aqui, Pai, tudo que seja falado através da Tua palavra, através de informações que a Tua filha vai trazer aqui também para abençoar a vida de outras pessoas, Senhor, a se inspirar nela e também poder ter a sua renda, que esse programa seja alcançado, Senhor, por aquelas pessoas que estão precisando ouvir esta informação, estão precisando ouvir esta palavra que vem de Ti. E é em nome de Jesus que nós te pedimos e já te agradecemos, porque sabemos que Tu estás no controle e desse programa também. Amém. Amém, amém. Amém. Olha, o dado que eu tenho aqui, tá? De 2024 para 2025, o Brasil registrou crescimento de novos empreendedores, e aí, no caso até metade do ano de 2025, que é o que nós estamos, tá? Foram criados
4,8 milhões de novos MEIs, que são microempreendedores individuais, segundo dados da Receita Federal. Há uma estimativa de que entre 40% e 60% desses novos empreendedores foram pessoas que deixaram empregos formais para abrir o próprio negócio, que representa uma estimativa entre 1,9 milhão e 3 milhões de pessoas. Ou seja, pessoas que passaram a trabalhar em casa ou a que abriram o próprio pequeno negócio, mas que estão aí se virando e ganhando dinheiro. E aí eu quero saber da Massimone o que é que levou ela a isso. Você tem uma profissão, pelo que eu vi aqui, você é formada em contabilidade e é casada com Elionaldo, mãe do Manuel e do Murilo. Meus ourinhos. E o que foi que te levou ao empreendedorismo, Massimone? A maternidade. Você acabou de falar deles. Manuel e Murilo foi meu ponto de partida para empreender. Eu comecei a trabalhar muito cedo, eu era vendedora de loja. Daí ingressei como gerente, né? Passei a gerenciar. E quem trabalha no comércio sabe como é cansativo, né? Final de ano a gente trabalha de domingo a domingo, folga a gente não tem. E aí quando eu comecei a namorar, né? Hoje com o meu marido, né? A gente falava muito, pontuava muito sobre isso, sobre a questão da maternidade, que eu queria muito ser mãe, ele muito ser pai, mas a gente queria vivenciar a criação dos nossos filhos, né? E se eu continuasse na rota que eu estava, do comércio, eu não ia vivenciar a maternidade da forma que eu queria. Não tenho nada contra quem precisa deixar o filho lá na creche, uma outra pessoa para ajudar, né, na criação dos filhos, mas aquilo eu não queria para mim. Eu queria estar presente 100% na vida dos meus filhos. E daí a gente conversando no namoro, né, a gente decidiu que quando a gente casasse, eu sairia do comércio, né? Então ia ficar sem trabalhar para viver a maternidade. E foi assim que aconteceu. Quando eu engravidei do meu primeiro ourinho, né, eu passei a pedir para sair e fiquei em casa sendo mãe, né, que para mim é o meu maior ministério. E em seguida engravidei de Murilo, né, meu segundo filho. E aí eu fiquei muito inquieta quando eles começaram a estudar. Meu pai era corretor de imóveis, minha mãe comerciante, então assim, eu cresci no meio de vendas, né? E aí eu comecei a fazer vendas sem muita pretensão. Eu comecei a trabalhar assim, vendendo joias, eu sempre tive cadastros, né, em lojas de joias, de roupa. E aí eu comecei fazendo pequenas vendas para ver se aquilo ali não interferiria na criação dos meus filhos. E foi assim que a coisa aconteceu, né? Eu peguei com uma amiga alguns produtos da Natura, eu não empreendi de uma vez, eu não fui lá e gastei um dinheiro absurdo, não. Primeiro eu comecei com uma amiga, eu pegava produtos com ela e ela me dava uma porcentagem. E aí eu fui vendo que eu conseguiria conciliar, né? Ser mãe e empreender. Então, quando os meninos estavam na escola, eu focava nas vendas. Quando eles estavam em casa, eu já dava aquela desacelerada. E tem sido feito assim até hoje, né? Quando eles vão para a escola, no período da manhã, eu vou no Instagram, eu posto, eu vendo muito mais intensamente no período da manhã, que é o período que eles não estão. E à tarde eu já faço as entregas, eu já respondo mais. Aqui me perguntou no Instagram, eu já não tenho mais a mesma intensidade da manhã, que é quando eles não estão, né? Então, isso aí facilitou demais, né? Eu começar a empreender. Eu não coloquei um valor X, eu comecei com pequenas vendas, bem despretensiosa, e aí foi dando certo, O WhatsApp, o Instagram, a lista de transmissão ganhou muita força na pandemia. A gente que trabalha no online sabe o que eu estou falando, né? Foi algo que cresceu muito. E aí eu consegui, né, nessa linha de raciocínio de Instagram, de WhatsApp, de lista de transmissão, eu trabalho muito mais com as vendas lá do que no presencialmente, né? Eu não faço atendimento na minha casa, eu não tenho loja física, né? Tudo é no online. Já tive loja física, mas eu vi que eu vendia muito mais no online, porque alcança muita gente. O Instagram, o WhatsApp, o Telegram, ele alcança inúmeras pessoas. Então, assim, quando você posta, todo dia você posta promoção, mulher não pode ver promoção, né? Quando a gente vê o nome assim, digo isso por mim mesmo, né? Promoção. Então, todo dia eu estou bombardeando os meus clientes
com promoção. É uma coisa, acho que quem empreende sabe o que eu estou falando. Isso não adianta você querer ganhar muito, sabe? Enquanto uma pessoa está ali lutando para vender um perfume de 279, eu vendo o mesmo perfume por 140. Eita. Entendeu? Olha lá, Então, agorinha, vamos lá. é mais ou menos por aí, entendeu? A gente está sempre trazendo essa novidade. E assim, você usa uma ferramenta que está à disposição de todos. Isso. Não é? Que é o WhatsApp, que é o Instagram, você falou aí, essas ferramentas estão à disposição de todo mundo, né? Isso. Mas é incrível como os depoimentos que a gente escuta das empreendedoras muito forte em relação à pandemia. A pandemia foi uma tragédia, mas ao mesmo tempo ela trouxe algumas coisas positivas nesse caso, que é para quem começou a empreender. No seu caso, você já fazia antes, né? Eu empreendia não com a mesma força da pandemia. Sim. Ali foi quando cresceu Foi. mais, Quando né? eu coloquei a loja, veio a pandemia. Eu tinha uma loja física, né? Então, quando eu coloquei essa loja, veio a pandemia. E aí eu disse, meu Deus, e agora? Né? Então, aí eu fui usar o que eu tinha em mãos, que era a internet. Né? E foi aí que eu percebi que mesmo depois, quando passou, né, a pandemia, eu tinha mais força na internet do que no físico. Porque aí você já teve aquela clientela que você criou ali, né? Isso. E vai muito isso de criar de fidelizar essa clientela? Muito. A gente fideliza. Eu acho que o atendimento, o diferencial do atendimento, de você. Eu tenho clientes que estão comigo desde lá de trás, assim, que eu nem tinha essa força de venda, assim. Porque quando eu falo assim, essa força de venda, é porque, tipo, eu não comecei na gana de ter um comércio grande. Eu comecei para fazer pequena renda, né? Para ajudar meu marido, para me ajudar, para eu poder comprar minhas coisas, sair da total dependência dele. E aí, quando eu fui vendo que o negócio eu conseguiria conciliar, né? A pandemia veio me dando mais força disso. Através, a gente posta algo, várias visualizações. É diferente de eu ir na tua casa e fazer só o atendimento a você. Você mostrou a uma pessoa. Entendeu? Então, enquanto eu tô ali no Instagram postando uma promoção, inúmeras pessoas viram. Né? Então, aquela pessoa se interessa, que passa para outra pessoa, que encaminha, tem essa ferramenta, né, de encaminhar, vê essa promoção. Então, assim, quando você fala da palavra promoção, que é isso que eu tento todo dia estar lá postando também, é outra coisa. Gente que tem comércio, que posta hoje, passa 4, 5 dias para poder postar, não dá certo. Não dá certo. Você tem que estar trabalhando no seu público todo dia. Todo dia, Moni tem promoção. Todo dia, pode entrar no meu Instagram que tem ou dicas, ou promoção, tudo tem. Então, assim, é muito forte isso. Você movimentar seu Instagram todos os dias, seu WhatsApp, sua lista de transmissão. Também criei um grupo VIP. Tem um grupo VIP no WhatsApp que existe ofertas exclusivas para essas minhas clientes. É mesmo. Então, são fiéis. São Porque aquelas elas que gastam mais. que estão lá. Deixa lá dentro. Deixa eu chegar. Então, assim, a gente já lança mais para fidelizar. Nossa, ela está se preocupando, né, de trazer os lançamentos, vai lá primeiro para o grupo. Então, assim, são coisas que você vai trabalhando no seu cliente para que ele não lhe deixe. Né? Ao comprar algo comigo, eu sempre mando uma amostrinha, eu sempre mando um mimozinho, um diferencial para que a cliente, né? Ela, não, Moni. Olha, a gente já ganhou uma. Nós já ganhamos, ó. Coisa boa, ó. Isso cativa o cliente. Olha, aí tem até bolsinha, ó, personalizada. Você compra com a Massimone e leva na bolsinha personalizada, viu? Então, acho que muito de quem sabe usar, né, essas ferramentas hoje é um segredo muito bom aí para quem. Porque a pessoa tem que saber dominar também, né? Isso. Usar bem essa ferramenta. Como é que você faz assim? Eu confesso que eu não acompanho sua rede social, até porque eu não sou daqui de João Pessoa, mas Deise falou muito bem, disse que você movimenta muito. Quer saber como é que você faz? É você mesma que faz ou tem alguém profissional que faz para você? Não, eu mesmo faço tudo. Eu posto, eu vou atrás de promoção. Hoje, assim, meus filhos já estão maiores, né? Eu tenho um de 15 e outro de 12. Né? Então, a facilidade da minha demanda como mãe já é mais tranquila do que uma mãe que está com um bebê recém-nascido. Né? Então, assim, a gente tem cursos
Natura, Boticário, eles nos dão cursos de como trabalhar nas redes sociais. Nós temos lojas online. Então, uma pessoa lá do outro lado do mundo pode comprar comigo tranquilamente, que a Natura entrega na casa dela. Mesmo, É super Legal. tranquilo. Nossa, isso é uma coisa boa de saber, né? Isso, tanto Natura quanto Avon tem a minha loja. Então, aí, lá no meu Instagram tem a bio, né? Você entra e onde você tiver, você compra, a Natura entrega. E eu recebo uma comissão em cima dessa sua compra. Então quer dizer que Entendeu? lá onde eu moro eu posso comprar de você. Pode sim. Pode sim. Que legal. Entendeu? Então, assim, É a só o gente. link, né? Entra pelo Isso. seu link, aí já sabe que foi essa vendedora e ela quem ganha. Aí Eu você ganho a comissão. E Legal. aí as pessoas que estão perto comigo, eu compro, eu entrego, né? Tenho muitos clientes na igreja, tenho muitos clientes na escola dos meus filhos, tenho muito cliente em casa, no ambiente, né? Santa Rita, que é onde eu moro. Então, assim, tenho essa facilidade. Eu acho que o empreendedorismo, você tem que se sobressair dos demais. Sim. Né? Todo dia você tem que estar se inovando. Eu acho que esse é o grande desafio de empreender, porque a competitividade é muito grande, né? A gente se olhar, existem várias consultoras. Então, qual é o seu diferencial? O que é que você está fazendo para ser diferente? É só mais uma venda? Então, assim, no meu caso, eu amo mesmo, de verdade, o que eu faço. Eu, como consumidor, eu me coloco no lugar do consumidor. Então, assim, eu gosto de promoção. Então, não adianta eu não fazer promoção, porque eu sei que todo mundo que já compra comigo já está acostumado à promoção. Aí Já cada espera, né? dia tem uma promoção de algum produto. Tudo, promoção de tudo. Eu vendo várias marcas, então, tipo assim, sempre eu coloco joias, Tupperware, Demilos, Natura, Avon, É Boticário, bem, tudo. bem variada, né? Eu É. queria saber também como é que você faz para dominar essa gama de produtos aí. Agenda. É agenda, porque senão a gente se perde, né? Porque a gente tem datas a cumprir de determinadas marcas, né? Tem os lançamentos, tem promoções. Então, assim, a gente tem que ficar bem atento a isso. E se não tiver uma agenda, se não tiver ali você anotando tudo, passa desapercebido, né? Você não consegue acompanhar, porque no meu caso é muitas marcas, Sim. né? Tem gente que só se dedica a uma marca. Eu trabalho com várias marcas. Você acha né? melhor, então? Eu acho, porque aí fica um nicho. E como Maior, eu trabalho né? com presentes, então, assim, meu ponto forte é presente. Desde um mimozinho de R$ 8 até um presentão de 300 e alguma coisa. Então, assim, você chegar na minha loja, você tem todas as opções. Aí aquela pessoa vai comprar, não quer nada. Um kit ali da Natura, é tanto. Então eu quero a Florata ali, a Boticária, é tanto. Então vou para o Eudora, é tanto. Eu queria mesmo, é no Taipuer, mas eu tenho. Não tem como escapar, né? Eu não tenho como a pessoa escapar, né? Você Isso. vai cerceando a pessoa. Você chega, eu tô procurando um produto para cabelo, tá aqui o produto de cabelo, mas tem um finalizador. Então você presta uma consultoria, sabe? Vender, eu acredito que vender não é só vender. Sabe, tem muita gente aí que está interessado só no dinheiro. Estou interessado que meu cliente fique comigo. Sim. Então, daí a gente faz cursos, a gente se especializa, eu sou vitrine do meu cliente, né? Se você olhar para mim, você vai ver joias, você vai ver meu cabelo arrumado, né? Não adianta você só vender, só falar. Maquiagem, batom, não é? Né? Um anel, enfim, você tem que Aí ser. assim, que lindo esse teu anel e Vendi. tal. Aí a pessoa, na minha loja tem. Vendi várias vezes tirando da orelha. Esse aqui é lindo, só tem esse, eu quero. Então, assim, a gente é vitrine, Sim, né? sim. Se você usa, você diz, passei esse hidratante, muito bom. A gente dá dicas para os clientes, então isso ajuda, pelo menos no meu caso. Eu vendo mais, porque eu digo que eu uso, eu digo que meu esposo usa, que meus filhos usam, né? Eu faço um autocuidado, eu mostro fazendo esse autocuidado, de você limpar a sua Dá mais pele. credibilidade também. Justo, mais confiança. Não é simplesmente dizer, isso aqui é bom. Mas como é bom? Né? Então a gente mostra mais como é que funciona as coisas e isso facilita demais, né? A venda. Né? Tipo você ser médico e você não exercer, né, a medicina e outras profissões, né? Você precisa realmente fazer o que você faz, né? E eu acho que. Vai começar agora. Eu acho também. Eu esqueci. Ela sempre marca para a gente ter a noção de quanto tempo. Vai, passou. Mas, meu querido, Ele vai dizer. Manuel vai dar uma dica, né?
A dica do tempo. Hoje, tá? Tu avisa quando Vou mandar então, uma a gente vê mensagem. também que é uma diferença, né, do que você faz, a forma como o prestador de serviço trata o cliente. Eu vejo, como você diz, né, eu gosto de demonstrar com mimo, eu gosto de dizer que eu uso, o que faz sentido para mim, eu gosto de demonstrar. E eu acho que no vendedor isso é essencial Isso. de trazer para o cliente não só o produto para vender, mas a informação do produto, que eu vejo que é o que você é o seu Isso. diferencial. Isso, você ser vitrine do seu produto, né? Daquilo que você vende. É muito, dá muita credibilidade. Uhum. Agora tem que administrar também a questão do tempo, porque a gente já começou falando que você tinha Aham. mais liberdade, mas também você tem uma rotina de. Porque você tem que estar postando, tem que Isso. estar vendo fornecedores, vendo as vendas, como é que você vai fazer para entregar. Como é que você administra isso no seu dia? Os meus filhos estudam pela manhã, hoje. Então, pela manhã eu intensifico as vendas com postagens. Aí se eu faço, só eu que faço as postagens, as fotos. Eu trabalho na cozinha da minha casa. Ah, é? Na cozinha da minha casa. Então, quando eu quero falar mais do produto, eu faço vídeos, né, expondo os produtos, mas assim, trabalho muito com foto também do produto. E eu intensifico muito isso no período da manhã, que é o período que eles não estão. Uhum. E aí, quando eles chegam, a gente almoça junto todos os dias e praticamente quase todos os dias eles descem, que a gente mora no alto, em Santa Rita, e eles fazem curso, enfim. E aí eu faço as entregas de acordo com minha rota. Mas é você mesma que Eu faz? mesmo que faço. Ah, Alguns fazem retiradas, certo. outros meu esposo aqui de João Pessoa, meu esposo traz, que ele também, como ele é empreendedor, trabalha com refrigeração, ele faz algumas entregas para mim, mas a maioria fazem retiradas aqui de João Pessoa. Uhum. E a gente faz isso, assim, no período que eu desço com eles, eu já faço essas entregas na minha rota. E aí, à tarde, eles estão lá no curso, ou a gente está em casa, alguma coisa, eu já faço um domínio, assim, um controle do que eu vou fazer no dia seguinte, ou depois eu vou me programando, eu vou agendando o que eu vou postar ao longo da semana. No domingo eu faço mais isso. Eu faço uma agenda do que eu vou postar ao longo da semana. Uhum. E aí, durante a semana, eu vou fazendo essas postagens, né? Cumprindo a obrigação de ser mãe, né? Que essa é a minha principal obrigação. E, em seguida, dominando essa questão de atendimento, porque demanda tempo, É. né? Você E tem que fala... ser bem organizada, porque a casa, a própria rotina de casa já distrai muita gente, né? Eu fico muito tempo fazendo as coisas de casa, quando eu vejo passa amanhã e eu acabou amanhã e eu Isso. não É dei muito conta. rápido, Como é que né? você consegue conciliar então as coisas? No Tem ca- alguém que ajuda você na sua Tem casa? sim, assim, tem uma pessoa que ela vai no final de semana para ela me ajuda na questão da casa em si, de manter a casa limpa. Eu comprei o robozinho também, que ele fica lá varrendo enquanto eu tô Trabalhando pra você. trabalhando. E assim, o que eu faço para os meninos e para mim é almoço, né? Só que aí eu já deixo uma programação ali, já meu caminho andado, as meninas entendem isso, né? E aí eu vou, tipo, esquentando, fazendo algo novo ali na hora do almoço. Mas, assim, a demanda maior é o período da manhã. O período da manhã é bem mais cansativo, né? Por essa questão de almoço, de casa, de filho. Mas eles chegam por volta de 1 hora, 2 horas, 2h30, a gente tá saindo. Bom é que eles já estão crescidos, né? Isso, Já dá mais já um chega, pouco de- já põe o almoço, enfim. E aí, o que eu falo da questão negativa, mais ou menos, do empreendedorismo é que a gente realmente tem um tempo muito maior do que a carga de trabalho de uma carteira de É. uma CLT, né? Porque, assim, várias vezes eu fui dormir tarde atrás de promoção, né? Isso a gente tem que fazer, a gente tem que ir atrás de promoção mesmo. Então, assim, às vezes tem promoção que só pelas madrugadas que a gente É? consegue. Tem umas assim. Conta tudo, não, né? Conta Não vai dizer pra não Tem umas, prejudicar o tem- trabalho dela. Não, mas assim, Senão ela não tem como oferecer mais promoção para os clientes. não, mas a gente se ajuda muito. Graças a Deus, eu tenho amigas que também trabalham nessa parte de consultoria. A gente tem grupos de troca, né? Tipo, uma tem um produto, a outra tem, a gente faz trocas entre si. É muito bom isso, porque a gente não precisa estar comprando o tempo inteiro, né? Por exemplo, eu tenho esse Red e alguém está querendo o Rosé. Então a gente troca, porque é o mesmo valor, entendeu? Então a gente tem um grupo de troca que facilita também. Então, assim, a consultoria tem Que coisa boa. uma amizade aí. Tem muita discórdia? Tem.
né? Mas tem umas amigas, assim, que realmente ajudam. Eu achei muito interessante você falar que uma vende por 200, mas você vende por 190. 140. É? 140. Não, eu estou dando Aham. assim. Não... Então, nesse momento, a pessoa ela vai para que está fazendo, né, oferecendo o valor menor. Menor. E aí, o mais interessante é que você também não perde, e também ajuda aquele que não tem para dar o valor total. Isso. Então, eu acho isso legal, porque não é ambicioso, né? Porque quando a gente vende, muitas vezes as pessoas vendem com ambição de ganhar mais, de ter um lucro maior, não é? Isso. Então, quando você faz você quebra isso aí, como é que você fica com as outras? Porque é uma quebra, Cria inimizade. não é? Gente, tem muita coisa, assim, no meio da consultoria, como eu tô falando, tem um lado bom, né, da gente ter pessoas que ajudam, e tem um lado ruim, que existe realmente, nossa, tá dando, né, mas eu trabalho na rotatividade. Então, assim, enquanto uma tá lutando para vender eu vendo 10. Tá Então, entendendo? se ela ganhou 30% em um e eu ganhei 10% em um, eu vendendo 10%, eu ganhei 100% enquanto ela ganhou 30%. Você tá entendendo a lógica disso? E assim, sem contar também na questão de promoção. Você tem que saber comprar. Você tem que saber comprar. Se comprar Você com preço melhor, você você vai vende poder com preço oferecer melhor, com preço né? melhor. Eu acho que vocês também. Eu não acompanho o Instagram que não coloca preço. Eu não gosto. Eu não também. gosto. Que tá Se eu olhar uma perguntando. roupa lá, tem que estar perguntando. É muito É chato. perde tempo. Todas as mercadorias que eu colocar, se você entrar no meu Instagram, todas têm preço. Cartão e à vista. Todas têm preço. É bom. Não tenho medo do meu valor, porque é isso que você está dizendo. Assim, a gente coloca justamente para a pessoa. Porque se você vai comprar qualquer coisa hoje em dia, você faz pesquisa de mercado. Sim, ou não verdade. é? Porque Né? lá mesmo na internet é fácil ir num Já canto, aparece. ele nem vai andar. Você precisa ir numa loja hoje em dia? Verdade. Não. Você vai no Instagram, não, deixa eu ver o que ela vende. Vende por quanto? Né? Então, assim, eu sei que aqui tem uma grande concorrência. E qual é o meu diferencial nessa concorrência? É ganhar na rotatividade. Entendeu? Eu prefiro ganhar menos, porém vender mais. E aí eu não ganho menos. Aí, geralmente a pessoa vai atrás daquela promoção e termina comprando uma outra Outras coisa. coisas. Com o dinheiro que ia comprar um, compra dois. Entendeu? Então, assim, acaba tirando. Não, vou levar esse aqui porque tá baratinho, vou levar esse aqui também. Então, assim, a gente acaba agradando o cliente de todas as formas, né? Porque ele tá comprando em promoção, porque ele tá economizando, porque eu tô entregando, porque eu presto uma consultoria. Então, você tem que fazer um diferencial. Não é ser só mais um. Aí eu vou vender. Pegar a revista, entregar aqui a revista. E hoje o que eu noto muito é que as pessoas estão muito imediatalistas. Eu quero isso agora. Você tem isso? Né? Eu vou perder tempo, né? Isso, eu vou para um aniversário. Você tem o que aí? Ninguém vai mais na revista e perguntar, e aí vai comprar preço cheio na revista? Entendeu? Então, hoje em dia, assim, você fazer um diferencial para sua cliente, ter desde o simples ao mais caro, é um diferencial. Né? Então, por isso que a gente fica nessa preocupação. Isso, nessa preocupação de deixar o cliente bem à vontade. Quando eu coloco lá que essa xícara custa R$10, a cliente já sabe que ela custa R$10. Se ela achar mais barato, se ela achar mais... Enfim, vai ficar a critério dela comprar comigo ou não, mas não já está lá o preço. Então, é isso que você tem que fazer. O cliente tem que ter confiança em você, né? Então, se eu estou botando o preço, é porque eu sei que o meu preço, de certa forma, é um preço bom. Mas como é que você, assim, o critério que você faz para colocar o preço? É como para você levar em conta o que você vai ter de lucro ali. Isso. No caso, vamos supor, a marca da Natura, ela dá 30%, no meu caso, eu ganho 35%, porque eu sou um nível maior na Natura. Né? Então, assim, tem fases. Semente, bronze, ouro, tal. Então, eu estou no último nível. Eu ganho 35%. E aí, eu não ganho, quando eu vendo um essencial, eu não ganho essa porcentagem de 35%, porque eu prefiro dar uma diminuída no meu lucro, entendeu? Pegar o cliente com um preço mais em conta.
Além do que, ela também pesquisa as promoções e ela comprando num preço bem mais barato, ela pode entregar também ao cliente mais barato. Ela agrega valor ao produto Isso. dela Entendi. no preço, principalmente, né? Porque eu já vi que ela agrega sim. também oferecendo Arruma aí. outros atrativos, né? Isso. Como demonstração de produto, como o próprio atendimento, porque às vezes a gente até na loja física mesmo, a gente chega e a pessoa, isso aqui é quanto? X. Não diz, e tem isso aqui? Tem não. Mas eu já vi que você disse aqui assim, eu não tenho isso aqui, mas eu tenho isso aqui. Que tal você dar uma olhadinha nesse aqui? Tá procurando de quanto? Então, É. leva esse aqui, tá mais em conta. Então, assim, isso agrega valor à venda. Uhum. Né, dar o não ao cliente, né? Ah, tu tem tal, não, mas eu tenho outra coisa. A gente vai tentando ver, até tem casos que a gente realmente não consegue, né? Que a pessoa tá focada naquilo ali. Mas tem casos que, não, então já que você tem esse aqui, eu vou levar esse. E a gente vai tratando com um jeitinho. E essa questão da promoção, eu acho que a gente tem que se antecipar. Consultor, ele tem que se antecipar. Nós trabalhamos por ciclos, né? Natura tem um ciclo, Boticário tem outro. Então, assim, antes de começar aquele ciclo, eu já olho as promoções, as ofertas daquele ciclo, né? O que é que eu vou comprar? Então, eu compro antes do ciclo começar. Então, quando o ciclo está começando, eu já estou mostrando para o cliente o que eu já tenho. Entendeu? Então, assim, é você realmente estar naquela mesma condição das outras pessoas, mas procurar ser diferente. E tratar as pessoas como você quer ser tratado. Porque se você chega numa loja, a pessoa mal olha para sua cara, você volta. É. Né? Ou então você tenta falar com a pessoa no WhatsApp e não consegue. É outra coisa, É. que assim, o meu celular sempre tá muito comigo, né? Então, assim, eu respondo muito rápido. As meninas falam assim, Simone, você responde muito rápido, eu respondo muito rápido. Porque eu tô num determinado lugar, o celular, eu vejo, visualizo, e se for, né? Se eu não estiver dirigindo, eu respondo, mando um áudio, tô dirigindo, já eu falo com você. Para não deixar o cliente esperando. É. Se eu deixar ele esperando, ele vai comprar com a outra pessoa. Uhum. Entendeu? Hoje em dia funciona assim. As pessoas estão muito apressadas, né? E eu comecei, voltando para essa parte, eu comecei com presentes. Eu comecei a ver que as pessoas chegavam até a minha casa, como eu não tinha loja física, para comprar presentes. A loja está fechada, o comércio está fechado, mas tu tem o que aí? E eu comecei deixando caixa de sabonete, mimosinhos, e aquilo ali foi crescendo numa demanda que eu disse, não, preciso ter mais ponto entrega na minha casa. Então, as promoções são essenciais para você ter um negócio assim que ande, né? A gente trabalha com promoção, então é essencial mesmo que você tenha ponto entrega. Legal. E a praticidade também, de você nem precisar sair de casa, já está lá, né? Já A tá lá. opção, muito Isso. bom. E aí eu queria que você falasse em relação, por exemplo, se você pode dar dicas para pessoas que querem começar um negócio, que tem medo, às vezes, de iniciar algo assim. Qual é a dica, pela experiência até que você teve, né, do seu início e de que você chegou nesse topo aí que você chegou agora, graças a Deus. Eu sempre falo assim, até para algumas amigas mesmo, eu tenho isso assim com algumas pessoas. O que a minha amiga fez comigo, eu já fiz muito para outras amigas minhas. Começa devagar. Começa vendo se é isso mesmo que você quer, se você tem condições de levar isso para frente, porque empreender é desafiador. Todo dia nós temos boletos. Todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. Então, se você comprar muito e não poder pagar, vai ser um problema, porque você não tem para onde recorrer. Então, assim, começa devagar, começa vendo quanto você faz, né? Com o cliente, como é que vai ser a sua demanda, se você domina o Instagram, se você, não é nem questão de dominar, mas se você tem afinidade de estar postando todos os dias, se você vai ter essa força de todos os dias, você tá lá, bem ou mal, mas está postando, sabe, tá falando do produto, será que é isso mesmo que você quer? Não só nesse meu nicho, né, de cosmético, mas de roupa. Né? E principalmente eu tenho amigas que vendem roupa e tem que estar vestindo. É uma dificuldade que eu senti, viu? Que eu entrei nesse negócio, mas eu sinto isso, que eu não dei continuidade porque eu não participava, assim, eu mesma fazendo as promoções, mostrando a roupa, como é que era no corpo e tudo, né? E aí você tem que ter eu acho que isso aí é um caminho também, isso, né? As você pessoas tem que querem ver realmente a pessoa Você usando. tem que ser a sua marca. Sabe? Você tem que estar à frente da sua marca. Você pode até chamar alguém para vestir, provar, mas você tem que estar ali
administrando tudo. Então, assim, se você não tem essa força, não comece, sabe? É desafiador nesse sentido, porque todo dia você tem que se organizar. O que é que você tem para pagar, o que é que você tem para fazer, o que é que você tem que comprar. Então, assim, nem pode comprar muito, nem pode comprar pouco, né? Você tem que estar ali vendo o que é que seu cliente quer. Então, quando a gente começa com muito medo, né? É tanto que eu comecei com a ajuda de uma amiga. Eu pegava produto com ela e ganhava uma pequena porcentagem. E aí foi quando eu vi que eu conseguiria fazer vendas. E aí isso me ajudou. Então, assim, se você tem quer investir, tá com muito dinheiro, não investe tudo de uma vez, não, né? Começa devagar e vai vendo como é que você se comporta com o seu comércio. Seja prudente, como diz a palavra. Isso. E aí, quando você vai vendo o carro, né, andando melhor, você começa a também investir, a trabalhar melhor, né, até colocar pessoas. Hoje eu trabalho só. Eu não trabalho, não tenho ninguém assim que fique no meu Instagram, tá? Tudo sou eu. De pegar, tenho a ajuda do meu esposo em entregas, né, em pegar a mercadoria para mim, ele pega, mas assim, questão de compra, questão de entrega, questão de postagem, é tudo comigo. E isso requer uma organização. O domingo eu organizo mais minha agenda no domingo. Então a pessoa que vai começar, ela precisa ter primeiro uma agenda. Agendar o que você vai querer e prestar atenção em datas. Se for esse nicho aqui de cosmético, a gente trabalha com datas. Então, você tem que se organizar nas datas para você não perder nada, não perder a oferta. Isso que eu queria te perguntar. Vamos supor que você não consiga vender esse kit da Florata. E o que você faz com ele? Você deixa ele lá por não ser perecível, aí ele vai, ele sai, ele volta, aí você desmembra. É uma curiosidade, né? Boticário não tem como fazer essa desmembrar, você desmembrar, porque ele já vem assim, ó, na caixa. Ó. Não, é. Aí não tem como você vender esse perfume dessa forma. Né? Então, o hidratante até você pode vender, mas assim, eu pelo menos não tenho cliente que compraria. Graças a Deus, eu nunca passei produto assim, de tipo, não vender. Não vender. Não vender. Tipo, passou o Dia das Mães, pode ser que eu não venda, mas eu fico continuando com a oferta, porque é outra coisa. Se você ligar para mim, Moni, você tem o que é em promoção. Tudo que eu tenho em loja é promocionado. Mesmo passando a época do Dia das Mães, o kit ele vai continuar com preço de promoção. Então, se você quer um aniversário, eu tenho esse kit aqui que ele está promocionado. Então, você vai levar, porque ele está Com preço bom. Você está entendendo? Então, assim, essa rotatividade eu sempre tive. Agora, na Natura, a gente consegue fazer isso que você está dizendo. A gente consegue desmembrar os kits. Você consegue vender ele à parte. Eu acho a Natura muito melhor de trabalhar do que as outras marcas, né? Mas aí vai de cliente para cliente, que a gente tem que ter todo o gosto. E você também disse que tem essa parceria, né? Quer dizer, você tem esse kit e tá lá, não vendeu, mas aí alguém, parceiro, disse assim, ó, tem alguém aqui querendo esse kit. Então, ela já faz uma permuta com outra coisa. Faz uma troca, a gente faz repasse no próprio grupo. Então, assim, e eu acho que para quem vai começar, precisa realmente ter essa questão de cabeça mesmo, de você encontrar um grupo, porque quando você vai começar nesse nicho aqui, você não precisa começar só. Você vai encostar no seu líder, você vai pedir informação, tem todo um treinamento. Só não faz quem não quer. Quem tem preguiça de fazer, de postar, de falar, aí não dá, realmente. Mas quem realmente tem vontade, tem interesse, dá super certo. Muito bem, boa dica. E agora a gente quer uma dica em relação à nossa vida espiritual. Poxa. Como ficarmos ricos na palavra de Deus. Ai, meu Deus. Ai, ai. Já a gente vai divulgar o canal aí. Vamos aí ficar rico agora, né? Da palavra, se encher da palavra, né? Então, aqui no Isaías 9, a partir do versículo 6, diz assim, olha, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão.
desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. E mais interessante é que o profeta Isaías, ele vai falando, aqui ele falou do Messias, ele fala de Jesus, do nascimento, da vinda, do começo desse reinado maravilhoso. 700 anos antes de Cristo nascer. 700 anos antes de Cristo nascer, o Espírito de Deus mostra a Isaías o Filho de Deus que viria, não é? O nascimento dele. E ele falava sobre esse reinado maravilhoso. E esse livro de Isaías, Isaías o profeta, ele fala de Deus de uma maneira muito ímpar. Ele fala assim, você vai vendo aqui várias passagens que ele vai revelando, vai trazendo, vai afirmando a vinda dele. Ele também, ele foi um profeta, ele esteve em 4 reinados. Ele esteve no reinado de Uzias, de Jotão, de Acais e de Ezequias. Ele profetizou sobre todos esses reinos, falando, trazendo a mensagem do futuro e também uma mensagem de alerta, repreendendo, trazendo para o povo, chamando ao povo a uma responsabilidade, porque o povo de Deus estava de uma maneira terrível. Mas o que mais me chamou a atenção foi quando ele fala que um menino nos nasceu. E aqui em cima você vai ver que o povo que caminhava nas trevas, eles viram uma grande luz. O povo que caminhava nas trevas viu uma grande luz. O povo que não tinha esperança viu uma grande luz. E quem era essa luz? Era o nascimento do Senhor Jesus. O Senhor, ele trouxe para a humanidade a luz. O Senhor trouxe para a humanidade a paz. O Senhor trouxe para a humanidade a esperança. Era um reinado que não teria fim. Ele diz que o reino dele, o governo dele estava sobre os ombros dele. Então, o governo dele era um governo que não terá fim, era um governo de justiça. Então, um menino nos nasceu, né? Um filho nos foi dado. Mas por que será? Por que o Senhor faria isso com o próprio filho? Porque o mundo estava em trevas. Porque o mundo, até os dias de hoje, com o nascimento, com a morte, com a ressurreição, com a subida do Senhor, o mundo ainda está caminhando em trevas, porque não entende esse amor tão maravilhoso, esse amor tão poderoso, esse amor que nos resgata, ele nos tira das trevas para a maravilhosa luz, ele nos religa a Deus, ele nos tira daquilo que nós já estávamos condenados. E o que nós estávamos condenados? Ao inferno. Porque morrer com Cristo é viver, morrer sem Cristo, você ainda vai sofrer a segunda morte, que é espiritual. Porque não tem outro caminho. É Jesus e acabou. Não tem outro caminho. Não há um caminho de subterfúgio. Não há um caminho, eu vou fazer esse caminho. Não. O Senhor é o caminho. Ele é a verdade, ele é a vida. Ele é o caminho que te leva a Deus. Ele é o caminho que te religa ao Deus Pai Todo-Poderoso. É o Senhor Jesus. Não estou falando de religião. Eu estou falando de Cristo. Que Cristo salva. Que Cristo cura. Que Cristo liberta. Que Cristo te chama. Te tira das trevas. Que Cristo te coloca em pé para a glória e para a honra do nome dele. Aí ele diz aqui que o nome dele é maravilhoso, é conselheiro. Olha que lindo. Muitas vezes você quer o conselho de muitos, mas não pede o conselho daquele que pode te dar um conselho maravilhoso.
daquele que pode te aconselhar para a vida eterna. Muitas vezes você não quer ouvir, não é? Aí diz que ele é maravilhoso, conselheiro, né? Príncipe da paz, Pai eterno e Deus poderoso. Que glória que nós temos de fazer parte de um povo que tem um Deus tão maravilhoso, de fazer parte dessa herança que Cristo conquistou naquela cruz, porque tudo que ele conquistou naquela cruz é nosso, é direito nosso. Ele nos religou, ele nos trouxe a paz, ele nos livrou da condenação eterna. Cristo é a nossa esperança. O governo dele não terá fim, não é? Deus forte, ele dará paz aos que não têm. Que coisa linda. É um governo que não acaba. Você não precisa ficar preocupado. Como nós estamos preocupados agora com tantas coisas que têm acontecido no mundo terreno. Mas nós temos em Deus uma casa, não feita por mãos de homem, mas uma casa eterna nos céus. Ele nos deu. E é para lá que nós vamos. Se o Senhor te chamar agora, pedir a tua alma, o que é que tu tens para dar para Ele? Tu sabe para onde você está caminhando? Eu sei para onde eu estou caminhando. Se fosse lá atrás, eu ia falar, não sei, mas hoje eu sei para onde eu estou caminhando. Eu estou caminhando para este Deus maravilhoso, para esse Deus forte, para esse Deus bondoso, para esse governante em quem eu confio, para o meu conselheiro, para o Deus que me amou, mesmo eu estando no pecado. A palavra dele diz que ele nos amou primeiro. Então, quando você lê aqui que um menino nos nasceu, né? Um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Coisa linda, não é? Esse Deus tão maravilhoso, que não pediu nada em troca. Ele não pediu nada. Ele se deu por nós. Ele só espera e que nós reconheçamos que Ele é o Senhor. E Ele é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele veio e cumpriu a vontade do Pai. E naquela cruz, diante daqueles que o acusavam, com aquela coroa de espinhos que eu merecia e não ele, com os cravos que machucaram as suas mãos que eu merecia e não ele, ele conquistou para nós a vida eterna. Que privilégio, não é? A palavra dele diz que olho não viu e mente nenhuma nunca pensou aquilo que ele tem preparado para os seus filhos. Então, que você possa meditar que um filho nos nasceu. E ele é o príncipe da paz. Que Deus te abençoe. Amém, amém. Muito bom. Olha, Marsimone, fala pra gente então como é que as pessoas têm acesso aí já para irem lá agora. Começar a muito. Vocês ir lá. Tem o Black Friday também, vai ter? Tem tudo. Fora as promoções diárias, a gente tem promoção Black, tem sim. É Marsimone Guedes, MS Presentes, né? Bem facinho, tá lá a minha foto, né? Para quem quiser seguir. E lá vocês encontram tudo, minha gente, de promoção, de oferta. E o que eu não tiver, eu arrumo. Você não escapa. Eu acho Caiu lá, você não tem como se escapar. Todo momento de contenção, sabe? Mas então é um lugar para você estar, porque promoção, oferta, economia, né? você vai Sempre ter tem presente para dar, né? É isso. Sempre. Tem pra mim mesmo. Eu até falando, não convido para ir aniversário. Achei que parece um aniversário, a gente tem que sair correndo para poder. Quem é que salva? Quem salva? Quem salva? Eu. Gente, olha, obrigado, inclusive, pelo mimo, tá? Você vai Nada. levar o mimo da gente também. MS. Sua participação, a gente agradece. Que
Deus multiplique mais Amém, e mais seu amém. negócio. verdade. Foi um prazer, Obrigada. viu? Foi um prazer Inspiração. tê-la aqui. E você que está Foi assistindo, então, maravilhoso. se inspire, ó, absorve aí essas dicas e vai em frente. Que dá Aproveita aí que vai dar certo. Você Tá viu? com a bênção É de Deus, verdade. principalmente. Isso. E como ela já disse, né? Em qualquer lugar do país ou do mundo, Ah, você é? pode nas redes sociais dela, comprar pelo link e a própria marca Não, vai você que entregar tá aí, você. você que tá aí fora e tem saudade de algum desses cheirinhos, é só procurar ela no Instagram. Muito bem. Procura. Vamos saber disso. Obrigada mais uma vez. nada, Deus te mulher. abençoe, Prazer. meninas. Bom Não recado final. inventam, por favor. Deixa seu joinha, tá? Coraçãozinho lá no Instagram. É, o que ela- Ajuda, né? Ajuda o nosso conteúdo a ir para mais pessoas, porque a gente prepara aqui com muito carinho, né? A gente traz muito incentivo para as mulheres empreender, mas a gente traz muito conhecimento também para homens e mulheres. Então, cada vez que você deixa o joinha, que você compartilha, que você diz que gostou desse conteúdo, a plataforma vai entender que é um conteúdo bom e vai passar para outras pessoas, Verdade. né? E vai alcançar outras pessoas que estão precisando ouvir esse conteúdo. Então, deixa seu like, ativa o sininho e Compartilhe. compartilha. Compartilha, porque o que é bom não é para ficar retido só conosco. É para também estar sendo levado a outras vidas que precisam, né? Mulheres que não têm esperança, mas a partir de um sabonete ela pode virar uma grande empreendedora, não é? É isso, gente. Obrigada mais uma vez. Tchau. Agradecendo aí Até ao breve. estúdio Wincast, ao Manuel querido que está na parte Obrigada, técnica. Manuel. Beijinho. E até o próximo episódio, se Deus assim permitir. Tchau. Tchau, tchau.